Olá amigos, estamos começando mais uma edição do nosso Hora H. Um grande abraço a todos, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Nós vamos seguir aqui ao longo de uma hora trazendo as principais notícias da cidade para você que nos acompanha pelo canal 15 da TV Comunitária de Marília. Primeira informação no Flash é com relação a motoristas e cobradores das empresas do transporte urbano aqui na cidade. Sindicato não recebeu ainda nenhuma contraproposta patronal para acordo na campanha salarial deste ano. Nós estamos acompanhando diariamente essa situação. A data base de motoristas e cobradores é 1º de maio, então já se vão aí mais de 100 dias e até agora não houve entendimento para o dissídio deste ano aqui. A mesa redonda com representantes das duas empresas de ônibus do transporte público urbano que estão em operação na cidade, está marcada para acontecer na próxima quinta-feira, a partir das 9h30 da manhã, lá no prédio da Delegacia do Ministério do Trabalho, que fica na rua 15 de novembro, no centro da cidade. Segundo o presidente do Sindicato dos Motoristas, Moacir Baldiceira, qualquer contraproposta patronal às reivindicações que foram feitas pelos motoristas e cobradores, poderá ser feita e será analisada até momentos antes da mesa redonda. Então, mesa redonda marcada, quinta-feira, 9h30 da manhã, até momentos antes, de repente os patrões chegam lá, opa, tá aqui ó, contraproposta. Porque proposta é a que foi feita pelos trabalhadores. 15% de aumento real, aumento no valor do ticket, aumento no valor da cesta básica, supressão da cesta básica convertendo mais R$100 no ticket, que é outra proposta, cesta saúde, com o objetivo de dar atendimento básico, ambulatorial para os motoristas e cobradores, enfim, essa é a proposta. Contraproposta a isto é o que as empresas deverão apresentar, ou diretamente no Ministério do Trabalho na mesa redonda na próxima quinta-feira, ou então antes, momentos antes, até momentos antes de começar o encontro na mesa redonda no Ministério do Trabalho. O senhor Moacir Baldiceira disse que, chegando isto, imediatamente ele submete aos trabalhadores, se aceita, beleza, nem faz a mesa redonda. Se não aceita, vai para a mesa redonda, o alerta de greve vira estado de greve, e aí se não tiver entendimento, acordo, nem mesmo no Ministério do Trabalho, aí então eles vão dar um prazo aí de 72 horas e podem partir diretamente para a greve, paralisando o transporte público urbano aqui em Marília. Então, está nesse pé. Por enquanto, compasso de espera, estaca zero na negociação dos motoristas e cobradores. Agora nós vamos mudar o assunto de pato para gancho, como eu costumo dizer aqui. Por conta do Dia dos Pais, que foi comemorado no último domingo, na sexta e no sábado que antecederam a data, a Endurbe interditou o trânsito de veículos em trechos das ruas 9 de Julho e Prudente de Moraes, no centro comercial da cidade. Você vai ver as imagens agora, que foram feitas pelo cinegrafista Eduardo Dias, aqui do Hora H. Então veja que foram colocados os cones, já impedindo o estacionamento dos veículos. Depois de uma certa hora, então, interditada a passagem na rua como um todo, né? Permitindo nesses espaços delimitados aí pelo cone, que seria uma espécie de calçadão híbrido, aquilo que já acontece ali na rua São Luís, que é a rua principal do comércio. Aí a população teve mais esse espaço para circular, onde estão esses cones aí, tá vendo? Ó? Olha aí, ó. A população podia caminhar tanto pela calçada como nesse espaço e os veículos apenas passando ali naquele meiozinho, né? Bem no miolinho de cada uma dessas duas ruas, a 9 de Julho e a Prudente de Moraes. Foi uma experiência para ver o comportamento dos consumidores nesses calçadões híbridos, né? Olha aí a população, famílias caminhando nesse espaço delimitado para pedestres, mesmo estando no leito da rua, de cada uma dessas duas ruas que eu falei, a 9 de Julho e a Prudente de Moraes. Através da assessoria de imprensa da Prefeitura e também da Associação Comercial, foram divulgadas avaliações positivas, tanto de comerciantes como de consumidores. E ficou a expectativa de que futuramente, tanto a 9 de Julho como a Prudente de Moraes possam ganhar calçadões híbridos, ao exemplo do que já tem atualmente na rua São Luís. Então, aquilo que a gente vê na São Luís pode ser implantado nessas duas ruas, 9 de Julho e Prudente de Moraes, para dar aí um gás a mais para o comércio, dando uma oxigenada, né? Muda um pouco o visual, rejuvenesce o nosso comércio de rua, que tem que se modernizar, tem que trabalhar bastante para fazer
frente às praças de comércio que se instalaram nos shoppings, né? Outro assunto agora que eu quero abordar aqui no Flash para os senhores, depois de reportagem que foi exibida no Hora H da semana passada com a ciclista mariliense Adriele Rocha, nós temos as imagens dela também, você vai ver, começaram a aparecer apoiadores para essa atleta aí. Sem nenhum apoio ou incentivo da Prefeitura de Marília, não restou outra alternativa à medalhista do ciclismo senão competir por outras cidades. Ela foi inicialmente para São Bernardo do Campo, depois ela foi para Dracena, onde está competindo atualmente. E todas as vezes em que ela fez isto, tanto por São Bernardo quanto por Dracena, 2012 e este ano, 2013, ela conquistou prêmios e até o primeiro lugar, enquanto que Marília amargou posições inferiores. Ou seja, desculpem, ela acabou competindo diretamente com Marília e ganhou de Marília. Quer dizer, ela foi um tapa com luva de pelica, né? Ela não teve apoio aqui, foi para fora e lá fora ela competiu contra nós e ganhou da gente. Ela disse, com dor no coração, porque eu sou nascido em Marília, amo Marília. Ela tem apenas o patrocínio e o apoio da Estruturas Metálicas Brasil, que é também patrocinadora aqui do Hora H, apoiadora do nosso programa, a Estruturas Metálicas Brasil, através do empresário Antônio Augusto Ambrósio Tato. A Adriele, mesmo assim, precisa de mais, é claro. Ela pediu novos patrocinadores quando participou do nosso programa. E isto já está acontecendo, segundo ela informou a reportagem do Hora H, por telefone na manhã desta terça-feira. Ainda nesta semana, mais tardar, no início da próxima semana, porque ela tem compromissos, a Adriele virá novamente aqui ao programa para trazer essas informações, inclusive já dizer quantos empresários é que procuraram por ela. Diz que foi muita gente, principalmente através do Facebook, da página do nosso programa que divulgou a reportagem que nós apresentamos com ela. Diz que chegaram muitas manifestações de apoio a ela, muita gente se solidarizando e empresários, que nós divulgamos os telefones dela. Aliás, se a gente tiver condições de botar no ar novamente os telefones da Adriele, é interessante isso, porque muitos empresários ligaram para ela, olha, eu vou colaborar, vou contribuir, quero te apoiar pelo seu esforço. Então ela foi desprezada, simplesmente desprezada, jogada para escanteio pela Secretaria Municipal de Esportes e Prefeitura aqui de Marília e acabou abraçada e apoiada por cidades de fora que entendem, que enxergam nela uma medalhista, uma competidora sem igual. O foco dela está nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Aí os telefones para fazer contato com a Adriele, o telefone de baixo é código 18, aquele celular 81315590, código 18 lá de Dracena, porque até um celular para ela se comunicar com a equipe de lá, onde ela treina, por onde ela compete, o pessoal forneceu. Aqui, zero, nada, até bolsa de estudo para ela fazer faculdade de educação física, que era uma compensação, já que não tinha dinheiro, ou alegava não ter dinheiro para dar apoio para a Adriele, até a bolsa de estudos foi cortada e agora os boletos com a cobrança das mensalidades estão indo para ela, que teve que abandonar a faculdade, que não tem a mínima condição de continuar por lá. Tá aí, parabéns, Adriele, que bom que tem gente aí, ó, bacana na cidade, que já ligou para ela e está dando o maior apoio. Esse foi o Flash, abrindo, iniciando, descortinando esta edição do nosso Hora H. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Hoje é terça-feira, dia 13 de agosto, dia do economista, dia de Santo Hipólito, São Cassiano e São Ponciano. Em 1923, era inaugurada nesta data o Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, um dos mais famosos do Brasil até hoje. Em 1937, era fundada a UNE, União Nacional dos Estudantes. Estão faltando 140 dias para o final do ano. E começa aqui a edição de número 156 do Hora H pelo canal 15 da TV Comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece.
E vamos aos destaques principais desta edição do Hora H. Promessa requentada, apesar de aprovar leis que cortaram benefícios e ganhos dos servidores, vereadora fala em nome da administração e volta a prometer plano de carreira para a categoria. Zona Norte, inaugurado o Centro Dia do Idoso, obra de R$400 mil em parceria com o governo do estado. Prefeito discursa e lembra que esta foi a segunda iniciativa naquela região da cidade em apenas uma semana. Servidores, 133 dias depois, campanha salarial da categoria continua na estaca zero e aguardando decisão da Justiça. Inconformado, sindicalista diz que medidas contra os servidores saem rapidinho, mas demoram quando devem ser favoráveis a eles. Situação versus oposição. Vereadora peita pareceres em contrário e considera a matéria vencida projeto tributário apresentado à Câmara. Oposição diz que ela não entende do assunto. IPTU abusivo. Projeto de lei que revoga a planta genérica de valores vai para o arquivo, mesmo depois de pareceres favoráveis de institutos de administração pública. Vereadores prometem ingressar na Justiça. Com estas e outras notícias, está no ar o Hora H. Muito bem, nós iniciamos o primeiro bloco de notícias do nosso Hora H. Eu quero começar com um assunto que é bastante interessante, polêmico, a questão do IPTU abusivo. E antes da gente chegar no lançamento dos carnês do IPTU considerado abusivo, nós tivemos aí uma imensidão de carnês do IPTU com 500% de aumento, com 1.000% de aumento, com 5.000% de aumento em relação ao que fora cobrado em 2012. Isso tudo foi possível por conta da aprovação de uma outra lei, que é a lei que instituiu a planta genérica de valores. Essa lei foi aprovada a toque de caixa no finalzinho do ano passado, 2012, na gestão ainda do ex-prefeito Tiziano Toffoli, e isso permitiu o lançamento desse IPTU mamutesco, com esses reajustes astronômicos em alguns casos. Os vereadores Wilson Damasceno e Mário Coraini Júnior prometem ingressar na Justiça contra a decisão da Câmara Municipal de arquivar projeto de lei revogando a planta genérica de valores. Foi através dessa lei que instituiu a planta genérica que a Prefeitura pôde lançar os IPTUs abusivos neste ano, alguns, eu repito, com até 5.000% de reajuste. Os vereadores vão agora questionar o comportamento da Comissão de Justiça e Redação da Câmara de Marília pelo arquivamento do projeto de lei de autoria do vereador Wilson Damasceno, mesmo tendo a Câmara em mãos pareceres favoráveis ao projeto, expedidos esses pareceres por dois institutos de administração pública, o IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que é no Rio de Janeiro, a sede dele, e o CEPAM, Centro de Estudos e Pesquisas da Administração Municipal, ligado à Fundação Prefeito Faria Lima de São Paulo. As consultas foram encaminhadas aos institutos através da própria presidência da Câmara Municipal em abril. Veja o que diz o vereador Damasceno. Isso foi encaminhado em abril, dia 9 de abril, encaminhado ao CEPAM, e eu esperei maio, junho, julho, até que chegaram os pareceres. Viessem os dois pareceres do CEPAM em São Paulo, do IBAM no Rio de Janeiro, contrário, acompanhando a manifestação do secretário de Assuntos Jurídicos desta casa, me curvaria tranquilamente, sem problema nenhum. Estaria cabalmente e efetivada a inconstitucionalidade do projeto de lei que apresentei de revogação da planta genérica. Mas não foi isso que aconteceu. Vieram dois pareceres favoráveis. Está constatada a legalidade do projeto. Constatada a legalidade do projeto, eu fui surpreendido hoje à tarde com o parecer da comissão e dizendo que é para arquivamento. Então, mais uma vez aqui, eu digo que
eu não vou desistir desse projeto, nós vamos continuar trabalhando por ele. Hora H. Veja, há uma determinação, uma decisão deliberada por parte da Câmara Municipal de fazer o arquivamento do projeto, independentemente de pareceres em contrário, pareceres que dizem eles podem tramitar pela Câmara Municipal. É matéria em que o vereador pode legislar, esta em que está inserido esse projeto de lei. Mesmo assim, foi encaminhado para o arquivo da Câmara. Antes de solicitar os pareceres do IBAN e do CEPAM, não levados em conta, repito, pela Câmara, o Damasceno já havia ido à Justiça na tentativa de anular o projeto de lei que instituiu a planta genérica de valores. Aquele mesmo projeto que foi aprovado a toque de caixa no apagar das luzes da administração passada, vejam, senhores, no dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, mas não obteve êxito na Justiça por uma questão técnica que o próprio Damasceno explica agora. Nós fomos para a Justiça aqui de Marília, a Vara da Fazenda Pública nos negou, dizendo que já havia se tornado lei, não porque era constitucional, porque já havia se tornado lei, então não cabia ao juiz aqui da Vara da Fazenda Pública, no entendimento dele interferir nessa matéria. Mas a Promotoria de Justiça deu parecer favorável nesse processo e está aguardando no Tribunal de Justiça a decisão quanto à anulação dessa lei do IPTU abusivo 2013. Hora H. Essa é uma situação. Recorreu à Justiça para derrubar o projeto de lei. Aquele que foi aprovado, que virou lei, a planta genérica de valores. Outra situação é ingressar agora na Justiça para permitir a tramitação do projeto do vereador Damasceno, que também tenta revogar. Um é para anular, o outro é revogar aquilo que está instituído, que é a planta genérica de valores. O vereador Damasceno lembrou na sessão da Câmara dessa semana, ontem à noite, que o grupo político atualmente no poder em Marília fez campanha eleitoral prometendo reduzir a taxa abusiva do IPTU, dentre outras coisas. Da tribuna, ao discursar, ele mostrou propaganda política da época da campanha eleitoral, dizendo isso. Aqui tem uma foto aqui do figuraça Serjão, entre outros, uma foto durante a campanha, de um material de campanha, dizendo que haveria redução da taxa abusiva do IPTU, e acabar com a cobrança dos puxadinhos. Essa era a promessa de campanha. Hora H. Devia ser obrigado a cumprir, né? Tinha que ser gravado, tudo que tivesse no papel tinha que ser obrigado a cumprir, né? Porque a gente percebe que campanha eleitoral é igual matraca, né? É plac, 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 sai fazendo barulho, falando, mas palavras se perdem no vento, papel se rasga e joga fora, todo mundo esquece. No Brasil, aquilo que se fala não se cumpre nunca. Está aí bem lembrado e mostrando, inclusive, a propaganda eleitoral do ano passado, o vereador Wilson Damasceno. Na prática, só para a gente encerrar esse assunto, a atual gestão do prefeito Vinícius Camarinha manteve a lei da planta genérica de valores e lançou os carnês do IPTU abusivo cobrado neste ano. Na campanha era contra, depois da campanha, quando sentou na cadeira de prefeito, cumpriu tudo e ponto final, nem lembrou o que estava na propaganda eleitoral do ano passado. Projeto de lei do Wilson Damasceno para revogar a planta genérica de valores foi somente mais uma tentativa de brecar o IPTU abusivo. Porém, os advogados da Câmara entenderam que o vereador não podia legislar sobre matéria orçamentária e a Comissão de Justiça da Câmara resolveu acatar a ideia, barrando a tramitação do projeto. O Damasceno sustentava que a matéria, o projeto dele, era tributário e não orçamentário, e que podia sim ser apresentado esse projeto na Câmara. Os pareceres do IBAN e do CEPAM, pedidos e encaminhados à presidência da Câmara Municipal, confirmaram o entendimento do Damasceno. É matéria tributária e não orçamentária. Mesmo assim, a Câmara disse, já está arquivado, vai continuar arquivado, ponto final, não adianta mexer com o assunto, é matéria vencida. Ponto. Fazer o quê?
Mas esse assunto acabou, na verdade, gerando bastante discussão, bastante debate na tribuna da Câmara na sessão dessa semana, na sessão de ontem. Essa situação toda, que é bastante polêmica, porque mexe com valores, uma parte da população acabou recorrendo à prefeitura, que instituiu aquele balcão para atender o contribuinte lá no espaço cultural, casos que estão sendo analisados e muito pouco se sabe qual é o desfecho, o parecer final em cada um desses casos. Meu IPTU foi um absurdo, foi abusivo, eu quero uma revisão. Até hoje não se sabe ao certo quem conseguiu, quem não conseguiu. Mais de 4.000 contribuintes acabaram se inscrevendo e relatando essa situação para a Prefeitura Municipal naquela ocasião. Alguns outros não pagaram, estão esperando o que é que vai ser decidido nessa questão do IPTU. A própria Justiça tem processos nesse sentido. A Câmara agora barra a tramitação de um projeto para revogar a planta genérica de valores de IPTU abusivo e que isto vai também parar na Justiça. Enfim, a coisa está embolada. Aquilo que era para ser matéria tranquila, início de administração de um prefeito que chegou ao poder com 62 mil votos, quer dizer, uma aprovação enorme da população, grandiosa, acabou virando uma balbúrdia tremenda, acabou essa situação opondo a população ao jovem governo e ao jovem prefeito. Moral da história, na Câmara não é diferente. Governista e integrante da Comissão de Justiça e Redação da Câmara, a vereadora Sônia Tonin foi bastante clara. Ela sustentou o arquivamento desse projeto, apesar daqueles pareceres em contrário emitidos pelos institutos credenciados, o IBAM e o CEPAM. Veja a manifestação dela da tribuna da Câmara. Não deixou margem para nenhum questionamento, nenhuma dúvida quanto à posição dela do lado do prefeito. Como membro da Comissão de Justiça e Redação, quero deixar aqui posto que eu entendo que o parecer por mim assinado, juntamente com os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, ele é um parecer que está fundamentado e que, portanto, o projeto estando no arquivo, não há retaliação na organização da Câmara, na tramitação desse projeto, e que eu penso que está legalmente colocado cada coisa no seu devido lugar. Há um parecer de outras organizações, de outros institutos, mas o parecer da Comissão de Justiça e Redação, ele é fundamentado, ele tem validade, e eu penso que essa matéria é matéria vencida. Hora H. É coisa de doido o negócio, né? Porque o jurídico da Câmara fala, não, essa matéria é orçamentária. Aí vem 2 institutos reconhecidos no Brasil, para os quais todas as administrações municipais, as prefeituras recorrem em busca de entendimento, esclarecimento de situações desse tipo, e os 2 dizem, são uníssonos, dizendo, não, isso não é matéria orçamentária, isso é matéria tributária e cabe ao vereador legislar sobre isso. Manda para a Câmara lê, não vou levar isso em consideração, eu continuo entendendo que é orçamentário e manda arquivar. Ai, meu Deus do céu. O Mário Coraini Júnior, que é professor de Direito Tributário, que é advogado, vereador já há muitos anos, ocupou a tribuna e foi enfático ao sugerir que a Sônia Tonin, que havia falado antes dele lá na Câmara Municipal, não entende nada do assunto. Veja aí. Eu acho que quando a gente não entende das coisas, não deve ter a humildade de se curvar ante pareceres dados pelo CEPAM e pelo IBAM. São os órgãos que são objeto de consulta de todos os municípios do estado de São Paulo e os outros do Brasil. Portanto, lá temos pessoas especializadas que tratam da matéria de cada comissão. Agora, aqui nós temos, Marília, comissão que não sabe nem o objeto da matéria dela. Comissão de Finanças e Orçamento é uma coisa, o parecer técnico é sobre essa matéria, Comissão de Redação e Constitucionalidade ou Justiça é outra, cada uma tem a sua matéria. Agora, dizer simplesmente que a matéria não foi apreciada sob o ponto de vista do efeito orçamentário, não é nem objeto da Comissão de Justiça. Eu não vou continuar a discussão e não encerro mais, não vou perder meu tempo mais nessas coisas. Hora H.
Lembra o espanhol, né? Isso aqui é pedra, não é pau. É pedra, é pau. É pedra, é pau. Aí dá uma cacetada na cabeça, dói feito pedra, mas ele continua falando que é pau. Ou então, é sabão, não é queijo. É sabão, é queijo. Dá uma mordida, morde, ensabou a boca, chega a fazer bolha. Tem gosto de sabão, mas que é queijo, é queijo. Não tem jeito. O que você vai fazer? Certamente o prefeito chamou a Sônia Tonin, que é governista até debaixo d'água, chamou lá o pessoal dele, que é maioria na Câmara, e falou: arquiva esse negócio aí, ponto final. Mas tem os pareceres de gente que é entendida, sabe mais do que nós. Não interessa, arquiva. Arquivou. Não fez assim com os ônibus? Tem todas as decisões em contrário. Ele não fez questão de botar as duas empresas para rodar antes da justiça decidir. Agora está assim, impasse aí. As empresas não sabem se ficam, se vão embora, não sabem se o investimento vai ser respeitado ou não. O município corre o risco de ter que pagar indenização para todo mundo, para as 3 empresas. Está uma saroba, um balaio de gato. A qualquer momento pode ter outra decisão, isso ainda não acabou. Por quê? Porque ele disse, vai ser feito assim e ponto final. Mas e a justiça? Tô nem aí com a justiça. Para isso que foi feita aquela música, tô nem aí, tô nem aí. E assim vai. É uma pena isso, viu? É uma pena. A gente pode pagar caro por isso no futuro. A gente que eu digo é a população, né? Lamentavelmente. O Wilson Damasceno, que é autor desse projeto aí, que revoga a planta genérica, que tenta barrar ainda o IPTU abusivo deste ano, até que tentou interpretar a posição da Comissão de Justiça da Câmara, mas o Mário Coraini interferiu mais de uma vez, cansado dessa discussão. Veja como é que foi o negócio, a gente gravou esse trecho. A vereadora Sônia Tonin e o vereador Capacete dizem aqui que o CEPAM e o IBAN não analisaram a matéria pelo enfoque da perda de recursos para os cofres públicos. Talvez seja isso que o vereador tenha se referido, não sei, que diz respeito à Comissão de Finanças e não a de Redação e Justiça, e nem a matéria do CEPAM e do IBAN. Vamos ao judiciário porque aqui nós não vamos poder. Vamos passar a... Hora H. Mário Coraini já entendeu, né? Um homem inteligente. Ali não adianta. Você está falando que é sabão, ele fala que é queijo. Você fala que é sabão, a mulher fala que é queijo. Dá uma mordida nisso, morde. Tá com gosto de sabão, tá fazendo bolha nos cantos da boca. Ah, mas que é queijo, é queijo. Mas vai fazer o quê? A ciência, meu Deus do céu. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho e nós vamos falar aqui sobre a prefeitura que abriu uma pancada de licitações. Tem um monte. São licitações para reforma, ampliação de 10 unidades de saúde, todas aquelas e mais 2 ainda que haviam sido revogadas na semana passada e que tinham sido ganhas por aquela construtora MS, cujo sócio era ninguém mais, ninguém menos do que o secretário de obras da própria prefeitura, o engenheiro Emílio de Moraes, até o início de abril desse ano aqui. Ele saiu da sociedade, a ex-empresa dele começou a ganhar licitação atrás de licitação. Aí revogou tudo, que o Ministério Público pegou, está investigando isso, vai sobrar para mais de metro para esse pessoal, você pode ter certeza, não existe justiça nesse mundo, né? E agora, então, a Prefeitura está reabrindo as licitações para outras empresas. Já já a gente trata desse assunto e muitos outros aqui. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue.
Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bortion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. De volta com o nosso Hora H, para você que está sintonizado aqui, aqui no canal 15 da TV Comunitária. 8 licitações que foram vencidas pela construtora MS, cujo secretário municipal de Obras Públicas, o engenheiro Emílio de Moraes, foi sócio até o início de abril deste ano, foram revogadas na semana passada e agora já estão reabertas. A publicação no Diário Oficial foi feita nesta terça-feira, dia 13. Trata-se da reforma ou ampliação de unidades de saúde nos bairros Alto Cafezal, Planalto, São Miguel, Anis Badra, Jockey Clube, Distrito de Padre Nóbrega, Vila Barros e Vila Real. Além destas, também foram abertas licitações para a Unidade de Saúde da Família do Jânio Quadros e Unidade de Saúde da Família do Figueirinha. Então, além daquelas que já haviam sido revogadas, mais 2 abertas agora. Todas as propostas deverão ser entregues para fornecimento de mão de obra e material para a reforma ou ampliação lá na Prefeitura até o dia 29 deste mês. Então, começa no dia 29 desse mês para algumas licitações e vai até o dia 3 de setembro. Então, no período de 29 deste mês a 3 de setembro, é a toque de caixa, é rapidinho, as propostas deverão ser entregues na Prefeitura. Os envelopes com as propostas comerciais, quanto vai custar cada uma dessas obras, serão abertos sempre 10 minutos depois do encerramento do prazo de entrega das mesmas. Por exemplo, licitação número 030/2013, fornecimento de material e mão de obra para ampliação da Unidade Básica de Saúde, UBS Alto Cafezal, o encerramento para a entrega das propostas, dia 29 deste mês, 29 de agosto, às 9 da manhã. 9h10 já tem a abertura dos envelopes com a proposta comercial, preço oferecido por cada empresa interessada na obra. E assim vai, a de número 031, que é para a UBS Planalto, é para o dia 29 também, meio-dia e 10 já abre a proposta. E aí vai até o dia 3 de setembro. Os envelopes com as propostas comerciais sempre serão abertos 10 minutos depois de encerrado o prazo de entrega das mesmas. O estudo está sendo feito a toque de caixa, depois da revogação dessas licitações que foram colocadas sob suspeita pelo Ministério Público aqui de Marília. Os promotores de justiça descobriram, vasculhando as edições eletrônicas que estão na internet do Diário Oficial de Marília, que a empresa MS vinha ganhando a maioria dessas licitações, para não dizer todas, né? Abre aspas, chamou a atenção o fato do secretário deixar a sociedade e logo depois a empresa da qual ele era sócio passar a ganhar
essas licitações, fecha aspas, foi o que disse um dos promotores de justiça ao Hora H. O próprio secretário já depois, outros empresários depuseram, inclusive ele era sócio de um empresário, Pedro Paulo Soria, nessa empresa. E ele continua sócio do Pedro Paulo Soria em outra empreiteira, que é a EPC, que funciona no mesmo endereço da MS, atrás do fórum. Então, muita situação aí coincidente, para não dizer outra coisa, por isso a Justiça, o Ministério Público pegou no pé, foram revogadas as licitações, estão sendo reabertas agora. Faltam ainda as licitações da educação, que foram revogadas também pelo mesmo motivo, que ainda não foram reabertas. Admito que amanhã ou depois o Diário Oficial do município esteja trazendo a reabertura desses processos de licitação. No total, mais de 3 milhões de reais envolvidos nessa história toda. É dinheiro pra burro, hein? Vamos falar de coisa boa? Com festa e com a presença do secretário estadual do Desenvolvimento Social aqui em Marília, Rogério Raman, a Prefeitura inaugurou ontem o Centro Dia do Idoso, que foi construído no bairro Leonel Brizola, que ganhou o nome da ex-secretária municipal Anadir Ila, falecida recentemente. Então, Centro Dia do Idoso, Anadir Ila. A obra foi feita em parceria com o governo do estado e vai beneficiar 35 pessoas acima dos 60 anos, cujas famílias trabalham durante o dia, não podem cuidar delas em casa. Ao discursar na cerimônia feita ontem, o prefeito Vinícius Camarinha lembrou que esta foi a segunda obra na Zona Norte em apenas uma semana. A primeira foi a UPA, aquela unidade de saúde com característica de mini hospital. A gente que reclamava que a Zona Norte havia sido esquecida e abandonada pelos governos passados, de repente, neste aqui, pelo menos isso, parece que o governo está tendo um foco lá para a Zona Norte para tentar recuperar terreno abandonado, largado para trás pelos governos anteriores. Veja aí o discurso do prefeito Vinícius. Temos, semana passada, a autorização da retomada deste mini hospital que vai atender toda essa região norte do nosso município. É uma grande conquista e eu fiquei muito feliz em poder estar semana seguinte, hoje, portanto, voltando aqui à Zona Norte e inaugurando um espaço como esse. Serão espaços para que a terceira idade tenha os afazeres, depois de aposentado, ter uma boa ocupação, uma boa qualidade de vida. E vou explicar como é que foi essa parceria. O governo do estado deu 300 mil reais e a prefeitura deu 100 mil reais. Nós gastamos aqui nessa obra 400 mil reais para tornar um equipamento de qualidade para a terceira idade, para a menor idade. Então foi uma grande parceria. Hora H. 400 mil, 300 mil o governo do estado, 100 mil a prefeitura, inaugurado o Centro Dia do Idoso. Agora a UPA teve as obras retomadas, elas estavam paradas desde 2011. A expectativa é que essa unidade de saúde, que funciona com característica de mini hospital, até algumas pequenas cirurgias poderão ser feitas lá, vai dar um reforço no atendimento de saúde para a Zona Norte em especial e para a cidade como um todo. A expectativa é que ela seja entregue, esteja concluída até abril do ano que vem, para o aniversário da cidade no ano que vem. Ao final, na solenidade, no discurso que fez, você está vendo imagens aí do que aconteceu ontem, né? Esse é o palanque que foi montado lá. Ao final, o Vinícius também informou que assina ainda nesta semana a Lei de Incentivo ao Idoso. Ele também autorizou os seus secretários, ali informalmente, microfone em punho, a entregarem uniformes novos para o coral da terceira idade, né? Diz que o uniforme já tem, acho que 8 anos, é isso? 7 ou 8 anos, e também a comprar 2 ônibus para o transporte do pessoal do coral da terceira idade e crianças assistidas pela Secretaria da Assistência Social. Está vendo aí, foi montada essa tenda, o secretário Hélio Benetti, do lado dele o secretário estadual do Desenvolvimento Social. Enfim, é sempre importante tudo isso aí que se faz em benefício da população, né? A gente não pode negar a importância que tem o Centro-Dia, e já foram feitas as reivindicações lá, aí o secretário sendo recebido como hóspede oficial, visitante ilustre por conta da Câmara Municipal e por aí vai. Lembrar que já foi feita uma solicitação de uma unidade desse tipo para a zona sul da cidade também. Isso foi falado lá, inclusive, pelo prefeito Vinícius Camarinha, quando ocupava o palanque e empunhava o microfone.
Agora nós vamos sair dos assuntos locais e vamos para assunto de nível nacional. É uma questão interessante. Ontem não houve tempo para a gente comentar essa questão aqui no programa. Na edição de hoje vai dar esse tempo. O governo federal lançou ontem a Pesquisa Nacional de Saúde, através da qual o Ministério da Saúde e o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pretendem medir a qualidade da saúde dos brasileiros. A forma escolhida é inédita. Serão coletados exames de sangue e de urina, além da aplicação dos tradicionais questionários utilizados em cada censo demográfico. A intenção é adentrar 80 mil domicílios brasileiros em 1.600 cidades para reunir informações sobre os hábitos de alimentação, tabagismo, que é quem fuma, quem não fuma, frequência de realização de exames médicos e práticas de atividades físicas da população brasileira. Em 1/4 dessa amostragem, desses 80 mil domicílios, o governo quer realizar exames, aferição da pressão arterial, medição do peso, da altura e da circunferência abdominal, a circunferência da barriga, e coleta de sangue e de urina para a realização de exames, algo nunca feito antes no país, pelo menos nessas proporções jamais. A coleta do material não é obrigatória, então não é porque os pesquisadores vão estar na sua casa com um questionário que você vai ter que dar amostra de urina, dar amostra de sangue para o pessoal que está lá. Não é obrigatória, só vai ser feita com pessoas acima dos 18 anos de idade e quem falar não quero, não vai. O resultado dos exames vai ser sigiloso e devolvido para as pessoas que participaram da pesquisa como uma espécie de check-up. Pelo menos você não vai pagar nada, vai fazer esses exames todos. Os exames vão servir para dar uma maior precisão às estatísticas sobre a prevalência de hipertensão, que é pressão alta, diabetes, colesterol e anemia na população brasileira. E para definir as ações de governo para o enfrentamento desses problemas de saúde. As coletas dos materiais para exames de sangue e de urina devem ser feitas até o final deste ano. A análise será feita, iniciada nos primeiros meses de 2014. Aí vão divulgar todos os resultados, sem identificar de que pessoa que se trata, obviamente, porque o sigilo está ou estaria garantido, segundo essa proposta do governo federal. Polêmica por um lado, mas como não é compulsória, você não é obrigado, aí faz quem quer. Breve intervalo, a gente volta já nós vamos falar dos servidores públicos municipais. A campanha salarial segue na estaca zero e uma promessa requentada, ou seja, de novo estão falando no plano de carreira dos servidores. Mas nem o INPC para a reposição inflacionária perdida nos salários dos servidores foi dado pela prefeitura. Imagina se vão dar o plano de carreira. É de se duvidar, porém estão prometendo. De novo, a gente volta já. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992.
defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria, assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador, atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região, a serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Estamos de volta a mais um bloco de notícias do nosso Hora H. Antes de mais nada, falar aqui do Jornal da Manhã, nosso parceiro, divulgando sempre as notícias aqui do nosso Hora H, destacando hoje violência, aliás, um problema recorrente e seríssimo aqui na cidade. Trio armado faz família refém no Jardim Riviera. Criminosos mantêm as vítimas amarradas e amordaçadas e fogem com dinheiro, joias, celulares de um veículo. O veículo acabou sendo recuperado depois na zona rural aí de Padre Nóbrega. Lembrando que até roleta russa fizeram com a família, né? Que é onde você bota uma bala no tambor do revólver, dá uma girada e puxa o gatilho. Se pegar onde tem a bala, mata a pessoa. Imagine a tensão, o desespero dessa família. Dia dos Pais, evento reúne 750 pessoas na sede de campo do Sindicato da Alimentação. Fator previdenciário, os sindicatos realizam protesto esta manhã em frente ao INSS. Câmara, vereadores aprovam 7 projetos na sessão ordinária realizada ontem. Este, o Jornal da Manhã, você liga, assina, recebe em casa, a melhor informação impressa da cidade, 3311-5400, 3311-5400. Olha, gente, continua aquela queda de braço entre o Sindimar, que é o Sindicato dos Servidores Municipais de Marília, a Prefeitura, e agora também com o Judiciário. Isso porque a campanha salarial 2013 dos servidores de Marília continua na estaca zero. Já faz 133 dias. A data base da categoria é 1º de abril, dia da mentira. Nunca veio tanto a calhar. Dia da mentira. Mentira que era a data base, mentira que os servidores iam conseguir alguma coisa, mentira que teriam sequer a correção inflacionária nos salários. Nem o INPC, é bom repetir, é bom frisar, foi concedido. Isso é obrigatório pela Constituição. Nem isto foi dado. Os salários continuam os mesmos há quase 1 ano e meio. Ouvido pelo Hora H, o presidente do sindicato, Mauro Cirino, desabafou contra a demora do Judiciário, levantou suspeitas em relação a isso e explicou o que aconteceu com aquele mandado de segurança cobrando pagamento imediato do INPC aos servidores, que foi negada pela Vara da Fazenda Pública do Fórum de Marília. Veja aí. Teve aquela decisão do Silas, que ele entendeu que não existe legislação tratando do assunto, o que a gente acha estranhíssimo, né, porque ele já chegou a citar isso em outros processos, inclusive aquele do Damasceno, e agora nós entramos com um recurso no Tribunal de Justiça e a gente espera reverter essa situação. Agora eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Você vê, recentemente, quando o Damasceno, o Cícero e o Coraine entraram com uma ação na Justiça, onde eles alegavam que aquele trâmite todo da questão dos professores, né, o projeto de lei 58, se eu não me engano, o 18, a juíza que estava de plantão entendeu que eles tinham razão e concedeu a liminar. Numa rapidez extrema, uma coisa estranhíssima, no dia seguinte o Silas conseguiu reverter. Então eu quero só que você pense o seguinte: quando se trata de servidor público, foi toda aquela lenga, passou um maior tempão para se dar um despacho. Quando é da administração municipal, é de um dia para o outro. Então, eu acho isso tudo muito estranho aqui na cidade de Marília. Infelizmente, é isso que tem acontecido, mas eu acredito que nós vamos resolver essa questão no Tribunal de Justiça. Hora
Quando é contra os servidores, ligeirinho, expedito, serelepe, né? Azogue. Quando é contra os servidores, quando é a favor dos servidores, dá sono, demora. Tá bravo o Mauro, hein? O Mauro lembrou que nesse meio tempo a prefeitura também se recolheu e não chamou mais as entidades que representam os servidores para dialogar sobre a campanha salarial 2013. Nem o coronel Marco Antônio Alves Miguel, que é o secretário da administração, que havia assumido lá, em nome da administração, a negociação com os servidores em um determinado momento. Nem ele mais. Acabou tudo, ninguém abre a boca, ninguém fala nada, como se não existisse campanha salarial e não existisse database dos servidores. Veja. A gente tem recebido uma atenção por parte da administração. A última vez que eu sentei foi com o Marco Antônio, né, ele veio falar da situação da prefeitura, aquela história toda que a gente já sabe e que vem sendo falada o tempo todo. Mas tomar a iniciativa ou nos receber para negociarmos as outras questões constantes na pauta, infelizmente a administração não tem nos atendido. Hora H. Complicada a situação, complicadíssima a situação, porque não se sabe quando é que vai ter uma decisão do Tribunal de Justiça. E aí, até por dever de ofício, a prefeitura, ela tem que recorrer, quando ela tem um entendimento, né, diverso daquele de quem está acionando o município. E aí o que vai acontecer? Se o Tribunal de Justiça for favorável aos servidores, ela pode recorrer para a terceira instância e última instância, que é Brasília. Então, não tem prazo, não tem data, nem sequer para se aplicar o INPC, que é o índice inflacionário do período, da 7,22% no caso dos servidores, que a data base é 1º de abril, repito para os senhores, não tem nem previsão de quando é que isso possa acontecer nos salários. Falar então em reajuste real de salário, inimaginável, em benefícios, conquistas de novos benefícios, nem pensar. Mas mesmo nesse deserto de propostas, a vereadora Sônia Tonin, semana passada, ela é a aliada da atual administração, ela voltou a requentar uma promessa feita em campanha pelo então candidato e agora prefeito Vinícius Camarinha. Veja aqui, não tem nada que beneficie os servidores, tem os projetos de lei que viraram lei da reforma administrativa, que cortaram benefícios e ganhos de diversas categorias do serviço público. Os servidores estão uma arara com isso daí, porque não tiveram nada de reajuste, nem INPC, e ainda tiveram corte de benefícios e de ganhos, e a Sônia Tonin, alheia parece que a isso tudo, nesse deserto de propostas para os servidores, ela requenta uma promessa de campanha do Vinícius, que é o famigerado plano de carreira de salários para os servidores públicos municipais de Marília. Eles esperam por isso há mais de 20 anos. Já foi prometido, reprometido, reprometido, agora já é a repromessa. Coisa de doido. Fala, Sônia Tonin. Eu penso que o servidor municipal precisa ganhar mais, precisa ser valorizado, precisa de um salário que melhore a cada ano. E a Prefeitura de Marília tem, através do prefeito Vinícius Camarinha, a promessa de organizar o plano de carreira dos servidores públicos municipais. Isso foi falado durante a campanha política, tinha sido feito o plano de carreira na gestão passada, quando o ex-prefeito Mário Bugarelli se comprometeu com os servidores, mas lamentavelmente, não diferente das suas ações junto à população de Marília, em relação aos servidores, lamentavelmente também ele não cumpriu com a proposta de fazer o plano de carreira dos servidores públicos municipais. Foi paga a empresa, a Assessorarte, para fazer esse plano de carreira, foi feito o plano de carreira, mas por conta da renúncia do prefeito Mário Bugarelli e da decisão do prefeito Toffoli, o plano de carreira não foi colocado em prática. Hora H. E o que é que faz a gente acreditar de novo nessa promessa de que vai sair no atual governo? Porque a própria vereadora Sônia Tonin votou a favor dos projetos da reforma administrativa, que os próprios servidores entendem que esses projetos foram prejudiciais a eles, né? Os vereadores de oposição entendem também isto. Ela não, ela votou acompanhando
o prefeito Vinícius Camarinha, que mandou a reforma administrativa para a Câmara. E mesmo tendo votado a favor, mesmo sendo servidora pública da área da educação, ela requenta a promessa. Eu torço para que dê certo, para que o plano de carreira seja implantado, pelo amor de Deus, que é uma necessidade. Marília está atrasadíssima, anda a passos de tartaruga, a exemplo de outras questões, tratamento do esgoto e por aí vai. Né? Nós não temos um planejamento viário aqui na cidade, não temos um plano viário para ser aplicado em Marília, uma cidade jovem, uma cidade brilhante, que pulsa, progressista, né? Cosmopolita, como se costuma dizer, e que não tem sequer um plano viário. Nós estamos mais atrasados, rapaz, parece retardado na escola, nunca vi um negócio desse, nessas questões todas. Questão ambiental, então, nós não tratamos até hoje um copo de esgoto aqui no município. É um absurdo com o faturamento, a arrecadação que tem o município. É inaceitável, inadmissível. Mas vai fazer, ainda vai fazer. Está cheio de município por aí bem menor, com recursos bem mais escassos do que aqui, que já fazem isso há 10 anos, 15 anos. Aqui nós não demos nem o primeiro passo ainda, não implantamos o serviço ainda, sequer iniciamos o tratamento. E nessa questão do plano de carreira, atrasadíssimos também. Nós estamos lá na rabeira, lá no final da fila, né? Então eu torço, eu rezo para que isso dê certo. Eu não estou aqui... Coloquei a fala da vereadora Sônia Tonin aí para espizinhar, para criticar, nada disso. Até porque é uma fala pública, falou da tribuna da Câmara Municipal. Mas a gente custa acreditar. Porque, de um lado, tem uma administração que sequer deu INPC no salário dos servidores, que não chamou para negociar a campanha salarial, que está arredia a tudo isso daí, recolheu o trem de pouso, não está nem aí com a história. E, de outro lado, tem a vereadora aliada do prefeito falando que vai ter plano de carreira. Uma coisa completamente distinta da outra, são pontos antagônicos. Precisa convergir para um ponto só para a gente começar a acreditar que isso vai acontecer. Última informação dessa edição do nosso Hora H, notícia que está no site do Jornal Folha de São Paulo neste momento, não é uma boa notícia, principalmente para quem tem carro movido a gasolina. O ministro Edson Lobão, que é das Minas e Energia, disse agora há pouco que o preço da gasolina está defasado. Justo ele que vinha dizendo que não ia ter aumento, né? Quando o ministro fala que não vai acontecer alguma coisa, pode ter certeza que aquilo vai acontecer. Lembram da Zélia Cardoso de Mello? Não vai ter plano econômico, não vai ter confisco de dinheiro, não vai ter. Teve, até da poupança. Bom, ministro Edson Lobão disse agora há pouco que o preço da gasolina está defasado, que o governo examina o pedido da Petrobras para um novo reajuste no preço dos combustíveis. Disse ele, a Petrobras está reivindicando a elevação nos seus preços, até porque eles estão muito defasados. Eles não têm realizado aumentos regulares de preço, mas apenas episódicos, disse o ministro. Segundo ele, é preciso examinar o pedido da Petrobras, o que já está sendo feito pelo Ministério da Fazenda, que já está em andamento, e também pelo Conselho de Administração da Petrobras e pelo próprio Ministério das Minas e Energia, pelo qual ele responde. Ainda segundo Edson Lobão, nenhum aumento de preço é bom, por isso ainda não foi confirmada se será atendida a reivindicação. Estamos apenas examinando, disse ele. Porém, o último aumento autorizado pelo governo foi em janeiro desse ano, da ordem de 10,5% para o diesel, 6,5% para a gasolina. Mas os especialistas avaliam que a defasagem do preço praticado pela Petrobras no mercado brasileiro, mercado interno, e os praticados no mercado internacional seriam de cerca de 15% para ambas as situações e para ambos os combustíveis. Então, pode-se esperar que venha aí um aumento na faixa dos 15%. Tchau, é o que temos para o momento, até amanhã. Thank you.